Salve, salve, meu nobre aluno, tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz, então você já sabe, né? Lá vem mais uma aula de história. Então já pega aí o seu material didático, sente-se ou deite-se confortavelmente, eu vou contar uma história para vocês hoje. Vamos lá? Vamos seguir aqui os nossos estudos a respeito é, da Grécia Antiga, né? A gente está falando sobre a Grécia Antiga e nós vamos falar nesta aula de hoje especialmente sobre a Polis de Atenas, né? A Polis de Atenas, uma das cidades-estado da Grécia Antiga, né? Das mais importantes. Então, Atenas, que é uma das mais conhecidas cidades-estados, né? Polis da Grécia Antiga, vai ter como grande destaque, né? Onde vai se destacar economicamente os povos helênicos, né? Vamos lembrar que os gregos se denominavam helenos, tá? Não se denominavam grego. O grego vai ser um termo utilizado pelos povos romanos para denominarem os povos que viviam na Grécia Antiga, tá? Mas eles se denominavam helenos. Então, os povos helênicos. Com sua expansão comercial, a cidade de Atenas vai consolidar um sistema político inovador, tá? A democracia. Então, lá na Polis de Atenas vai surgir a famosa democracia, né? Tão importante para a nossa sociedade. Vamos avançando aqui. Agora nós estamos na página 11, né? Vamos avançar até a página 11. Assim como em outras cidades, estados gregas, Atenas vai passar por diversas transformações históricas. O melhor exemplo de transformação histórica da cidade-estado de Atenas vai ser a passagem do poder aristocrático para o governo do povo, né? Tornando Atenas o berço da democracia. Vamos lembrar o que é aristocracia, que eu sei que tu te esquece muito. A aristocracia vai ser o governo de somente uma parte privilegiada da sociedade. Então, quando somente uma classe social, um grupo social governa a nação. Então, a gente tem uma aristocracia, que é quando uma parte privilegiada, um grupo privilegiado governa. A democracia, então, é o contrário. A democracia seria o governo do povo, né? O governo dos aristocratas era fundado, então, no quê? No privilégio do nascimento. Então, você nascia na família da elite, você era privilegiado. A sua vida inteira você seria privilegiado. Poucas pessoas que eram aristocratas, né? E a gente vai chamar esses nobres aristocratas na Polis de Atenas, eles vão receber o nome de eupátridas, tá? Então os nobres, os aristocratas na sociedade ateniense receberão o nome de eupátridas. Então, na aristocracia, somente os eupátridas podiam participar das decisões políticas. Só que com o crescimento comercial vai surgir uma nova classe, uma classe social muito poderosa economicamente. Os comerciantes vão enriquecer muito com esse comércio. E a esses comerciantes, nós vamos chamar na sociedade ateniense de demiurgos. Demiurgos. Eupátridas são os privilegiados de nascimento, são os nobres. Ok, eupátridas. E os comerciantes, que a gente pode chamar mais na sociedade feudal, a gente vai chamar de burguesia, né? Na Idade Média. Aqui nós chamamos de demiurgos, são os comerciantes, aqueles que fizeram riqueza com o comércio. Os demiurgos, a gente não pode confundir com o que eram os metecos, então, que eram os estrangeiros. Então, metecos eram estrangeiros que não podiam adquirir terras, ok? Então, esses metecos só trabalhavam com artesanato e comércio. Então, em alguns momentos, você vai ter um meteco, que era um comerciante, que ele vai enriquecer e se tornar muito rico, ele vai sair de meteco e se tornar um demiurgo. Vai sair de um comerciante estrangeiro e se tornar um burguês, né? Uma pessoa que enriqueceu com o comércio, vai ser chamado de demiurgo. Além dos eupátridas, dos metecos e dos demiurgos, a gente vai ter o grupo dos servos, que vão ser chamados de tetas. Os servos aqui serão chamados de tetas. Isso na sociedade ateniense, tá bom? Então, com a ascensão dos grupos sociais, como por exemplo os demiurgos, as disputas políticas vão ser constantes na cidade de Atenas. Porque esse grupo agora, que é rico economicamente, muito poderoso economicamente, vai falar, olha, eu também quero participar das decisões políticas. Só porque, olha, eu não nasci
numa família nobre, numa família descendente dos fundadores da cidade, que os eupátridas eram os descendentes dos fundadores da cidade de Atenas, os demiurgos falaram: não é porque eu não nasci numa família nobre que eu não posso participar da decisão política. Eu tenho mais dinheiro do que vocês, eu tenho mais poder econômico do que vocês, que são os eupátridas. Então, essa classe dos demiurgos vão passar a buscar direitos políticos. Falar: eu também quero participar das decisões da cidade. Então, na tentativa de acabar com essa rivalidade entre eupátridas e demiurgos, lá no século 7 a.C., eles vão nomear um cara chamado Drácon como legislador. Ele tinha que fazer algumas mudanças na lei e na política ateniense. Então, o Drácon, ele era um cara muito severo, era até chamado de medidas draconianas. Ele vai fazer uma reforma constitucional extremamente rígida na cidade de Atenas. Só que ele não vai diminuir os privilégios dos eupátridas. Então ele vai mexer um monte de coisa, vai mudar muita coisa, cara. Só que não vai conseguir resolver o problema pelo qual ele foi colocado lá. Ele foi nomeado legislador para pôr fim às divergências entre eupátridas e demiurgos. Só que ele não vai conseguir. Ele vai realizar diversas mudanças, mas não vai retirar muitos privilégios dos eupátridas. Então os eupátridas vão continuar mandando na política de Atenas. E isso vai manter esses conflitos sociais. Esses embates entre eupátridas e demiurgos vão continuar e vão se agravar. Alguns demiurgos vão contrair dívidas, sabe? E outras pessoas também, os metecos, vão contrair dívidas. E naquela época, segundo a tradição, se você contraísse uma dívida e não conseguisse pagar, você se tornaria escravizado. Você se tornaria escravizado a quem você deve, né? Então, como você não consegue pagar a sua dívida àquela pessoa, você vai se tornar escravo dela. Isso gerava muita, mas muita confusão, cara. Porque eles achavam injusto essa questão de ser escravizado por uma dívida. Entende? Então, essa questão de escravização por dívida vai começar a gerar muita conversa. Os demiurgos vão falando: olha, esse negócio de ser escravo por dívida não existe, cara. Porque os eupátridas desse jeito vivem na boa. Porque eles emprestam um dinheiro ali, a pessoa não consegue pagar, se torna escravo dele. Então, parecia que ia estourar uma confusão em Atenas entre os eupátridas e as outras classes sociais. Para resolver isso, ele falou: não, peraí, eu vou trocar o legislador, vou tirar o Drácon, vou colocar um outro cara que vai fazer as mudanças. E eles colocam um cara chamado Solon. E esse legislador, o Solon, lá no ano de 594 a.C., ele era um nobre ateniense. Ele fazia parte dos eupátridas. Só que ele tinha opiniões moderadas. Ele era um cara meio de boa, sabe? Meio tranquilão. E ele fez algumas mudanças, mudou algumas leis draconianas, tá? Ele vai abolir algumas leis draconianas que o Drácon havia instituído. Ele vai falar: vou apagar essa lei aqui que não ficou legal, tá? E uma dessas leis que ele vai pôr fim vai ser o fim da escravidão por dívidas. O Solon vai falar: olha, a partir de hoje ninguém mais se torna escravizado por dívidas. E isso era realmente o que a população estava querendo naquele momento. Então o Solon faz essa reforma, acaba com a escravidão por dívidas. E vai falar: olha, a partir de hoje os cidadãos mais pobres, tá, vão poder participar vai poder participar assim, de forma pequena, mas vai poder participar de assuntos políticos, tá? De decisões políticas. Então, as classes mais baixas, com o legislador Solon, vão passar a ter pequenos direitos políticos. Solon, então, ele vai também fazer um negócio muito interessante. Ele vai simplificar as transações comerciais, porque ele vai unificar os pesos e medidas na cidade de Atenas. Ele vai falar: olha, a partir de hoje eu vou unificar o peso, porque cada comerciante, ou até em cidades próximas de Atenas, a questão dos pesos e medidas eram diferentes. Então você comprava numa cidade num peso, chegava na outra cidade, aquele peso era diferente. Eles usavam um sistema de peso e medidas diferentes. E o sistema monetário também, moedas diferentes. Então o Solon vai falar: eu vou instituir um sistema monetário, uma moeda só que vai valer para toda a cidade de Atenas e todas as suas cidades vizinhas, e um sistema de peso e medidas também unificado. Então as coisas começaram a melhorar com o Solon, tá? O Solon foi um legislador bacana. Então vai chegar o tempo do sucessor do legislador Solon, um cara chamado Clístenes. E o Clístenes vai ver então nascer, com o Clístenes, a sociedade ateniense vai ver nascer
um regime político democrático, tá? Democrático, então o demos vem de povo, tá? Então nós temos agora o poder do povo, né? O direito do povo. Então agora o povo em geral vai poder participar das decisões políticas, né? Os cidadãos atenienses vão poder participar das decisões políticas. Nossa, tudo muito bonito, né? Então, vamos lá. Entre as características dessa democracia ateniense, a gente vai ter a mudança no sistema de voto, mudança também no sistema de representação política. Agora, a gente vai ter a participação política dos cidadãos atenienses, né? Bacana. E nós vamos ter aqui a participação dos cidadãos, a instituição de uma coisa chamada ostracismo, tá? E também nós vamos... E você fala aqui que é ostracismo, professor? Pera aí, vamos só entender um negócio primeiro. Quem que eram os cidadãos atenienses? Quem podia, então, agora participar da democracia, das decisões políticas, podia se candidatar, né, como líder da cidade, que era o mais importante. Quem que era o cidadão ateniense? Gente, cidadão ateniense era somente homens adultos com mais de 18 anos e que tenham pai e mãe atenienses, tá? Então essa democracia aqui nesse momento não é todo mundo não é o povo em geral não. Você tinha que ser homem, maior de 18 anos e seu pai e sua mãe tem que ser ateniense. Aí sim você pode participar das votações, pode se candidatar como representante político, tá? Então a democracia que ela a gente vai sair da aristocracia, vai tirar o poder da mão somente da elite, da nobreza, vai estender um pouco agora. Agora mais pessoas podem participar, mas ainda não é toda a sociedade que pode participar, tá? Somente se você for homem maior de 18, pai e mãe ateniense. Então, agora o cidadão ateniense, né, que é esse maior de 18, pai e mãe ateniense, ele tem o direito de comparecer à assembleia, falar diante dos outros cidadãos e também votar. Isso não existia antes. Então já houve, né, um pequeno avanço, entende? E aí a instituição do ostracismo também aconteceu durante a legislação do Clístenes. E você fala, o que é ostracismo, professor? Já escutei falar essa questão de ostracismo. Ostracismo era uma instituição na cidade de Atenas, na polis de Atenas, e era o seguinte, cara. Uma vez por ano, os cidadãos se reuniam e faziam uma votação para expulsar algumas pessoas da cidade. Pessoas essas acusadas de tirania, de ser contra a democracia, de atrapalhar a cidade, coisas do tipo, entende? Pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Então essas pessoas, elas caíam no ostracismo, sabe? Elas eram expulsas da cidade de Atenas, perdiam seus direitos políticos, não podiam mais votar nem comparecer às assembleias. Elas mantinham suas propriedades privadas, tá? Se ela tinha uma terra, vai continuar sendo dela a terra. Eles não vão tomar. Só que você está expulso da cidade por 10 anos. Então você caiu no ostracismo. Sabe? Tal coisa caiu no ostracismo, caiu no esquecimento, foi abandonada. Então, o cidadão ateniense caiu no ostracismo. Por algum motivo, ele fez algo errado ali. E aí as pessoas votavam uma vez por ano, se reuniam, escreviam o nome, né, num pedaço de cerâmica, né, não usavam papel, escreviam num pedaço de cerâmica quem você quer que caia no ostracismo. Aí você escrevia lá fulano de tal, ciclano de tal, e aí depois eles contavam, olha, fulano recebeu tantos votos e caiu no ostracismo, vai ser expulso da cidade. Ficava 10 anos fora. Tá? Então, esse termo de ostracismo vem do pedaço de cerâmica que eles usavam para escrever o nome, para votar em quem seria expulso da cidade. Esse pedaço de cerâmica era chamado de ostracon, e aí ostracismo, entende? Então o próprio Sócrates, lembra o filósofo Sócrates? Também ele foi julgado e ele nessa assembleia aí para julgar quem iria para o ostracismo, Sócrates foi julgado por corromper os jovens, né? Corromper os jovens por aquela questão de pensar, o uso da razão. Ele foi condenado ao ostracismo, né? Seria expulso da cidade, porém acabou sendo condenado à morte, né? Preferiu a morte por envenenamento, tá? Então Sócrates também participou, foi um dos que foram condenados ao ostracismo, porém acabou preferindo a pena de morte. E durante aí, todo esse julgamento de Sócrates e os seus momentos finais, Platão, que era discípulo dele, vai relatar tudo isso, né? Escrever numa obra chamada Fédon, né? Que vai retratar esses momentos finais do Sócrates. Ok? Então esse daí que era o ostracismo. Seguindo aqui, tem uma atividade que eu quero que vocês realizam
realizem, né, na página 12. Depois me mandem a imagem dessa atividade, beleza? Então, somente no governo de um cara chamado Péricles, tá? Não é aquele Péricles lá que canta o pagode, mas esse Péricles aqui de Atenas, ele fez ele consolidou as mudanças que o Clístenes fez, tá? Ele manteve as mudanças. Durante o governo do Péricles, a Atenas vai viver um período de grandes realizações. E o Péricles vai modernizar a cidade de Atenas, vai construir diversos coisas, vai comandar uma série de reformas urbanas, vai transformar Atenas em uma das cidades mais lindas daquele período, tá? Daquela época. Então a gente vai falar agora então um pouco mais sobre, a gente vai estudar, né, sobre a polis de Esparta, né? A cidade-estado de Esparta. Eu sei que vocês conhecem, né? Tem até aquele filme dos 300 de Esparta, né? Fala 300, fala 300. Então, esse modelo de organização política de Esparta era diferente do modelo de organização política de Atenas. Em Esparta nunca houve democracia, tá? Em Esparta a gente vai ter um sistema muito diferente, tá? Do que houve na polis de Atenas, tá? Então a sociedade espartana era muito conservadora. A sociedade espartana ela era dividida hierarquicamente e havia essa questão de hierarquia e privilégios muito bem definidos. Então a gente tinha basicamente três classes sociais na sociedade espartana. Nós tínhamos os espartanos, que eram os nobres de nascimento, eram os nobres chamados espartanos, tá? Eram os que tinham os privilégios políticos, eram os que podiam participar da vida política, tá? Nós tínhamos os periecos, que eram os comerciantes. Nós tínhamos os ilotas, que eram os servos que trabalhavam nos campos. Então, esses espartanos, que eram donos das terras, eram os nobres, eles não trabalhavam na terra. Quem trabalhava para eles eram os ilotas, que eram os servos, ok? Então, em Esparta a gente vai ter um sistema político diferente, né? Como eu já disse, é diferente de Atenas. Vocês sabem o que é monarquia, né? Monarquia lá, que tem um rei, uma rainha, ou tanto faz, né? Um rei e uma rainha. Então, a monarquia você tem um líder. Em Esparta, eles usavam um sistema político chamado diarquia. 2 reis. Existiam 2 reis ao mesmo tempo, ok? Então, esses 2 reis eram de famílias nobres, ok? Tinha que ser de família nobre. Então, esses 2 reis faziam parte dos espartanos, da classe social dos espartanos, ok? Então, o governo era assim: havia 2 reis, tá? Que eram oriundos dos espartanos. Havia um conselho chamado Gerúsia, tá? Que era formado por 28 anciãos, tá? E esses anciãos tinham que ter mais de 60 anos para fazer parte desse conselho. Existia uma assembleia chamada Ápela, que eram composta por espartanos com mais de 30 anos, tá? E eles tinham esses espartanos aí, então participavam também da vida política na Ápela. E existiam ainda mais 5 éforos. Éforos eram magistrados que eram eleitos por um período de 1 ano e que eles tinham bastante poder, tá? Eles podiam até vetar ações do rei, ações dos reis, né? Então, o sistema político aqui é muito diferente do que a gente viu lá em Atenas, onde se consolida a democracia e o povo passa a ter os cidadãos atenienses, né, passam a ter o direito de se candidatar, de falar na assembleia, de votar. Aqui não, aqui já era mais restrito. Aqui quem elegia os 2 reis era a Gerúsia, eram os anciãos, tá? Então, desses 28 anciãos aqui, esses 28 anciãos escolhiam quem seria os 2 reis, entende? Então, aqui a gente vai ter um sistema uma forma de governo muito mais fechada, mantendo sempre os privilégios da classe mais nobre, da classe privilegiada. Então, vai prevalecer em Esparta esse modelo de diarquia, e vai se manter durante todo o período da polis de Esparta, vai se manter dessa forma. A gente não vai ter nenhum traço de democracia na polis de Esparta, tá? A propriedade estatal da terra foi dividida entre os espartanos. Então a terra, tá? A terra pertencia à cidade de Esparta, pertencia ao governo. Ela era cedida para os espartanos, que eram os nobres. Esses não podiam vender a terra. Os espartanos não podiam vender, porque a terra não era deles. A terra era do Estado. Então, os espartanos não podiam nem vender, nem repassar.
Então o Estado era dono das terras e o espartano, os nobres, ficavam responsáveis por explorá-las. Eles deviam explorar e produzir alimentos e tal, né? E utilizavam então para isso a mão de obra dos ilotas, que eram os servos. E utilizavam também ali os periecos e os escravizados. Então, basicamente, aqui a propriedade era estatal em Esparta, tá? As propriedades eram do Estado e os espartanos tinham o direito de usufruir, explorar, com, claro, o trabalho dos ilotas, ok? Abaixo agora a gente tem um texto, tá? Na página 13 e 14 nós temos um texto e 3 questões para serem respondidas, tá? Essa daí vai ficar como mais uma das atividades para vocês, tá? Responderem essa questão da página 13 e 14 e também responder as questões que estão nas páginas 15 e 16, tá? 15 e 16 do seu livro. E lá no caderno de atividades, vocês também devem fazer as atividades do caderno de atividades que estão nas páginas 5, 6, 7, ok? Então aqui no livro, eu quero que vocês façam as atividades da página 14, 15 e 16. E no caderno de atividades, eu quero que vocês façam as atividades das páginas 5, 6 e 7, beleza? Então essas atividades vocês devem fazer e enviar para mim as fotos, tá? Lá no WhatsApp. Eu sei que vocês fazem, tá? Mas manda lá para mim só para eu ver se está certo, beleza? Então, é basicamente isso. O capítulo se encerra aqui e eu espero essas atividades, tá? Eu quero que vocês me enviem. E a gente se vê semana que vem na próxima aula, tudo bem? Então a aula termina por aqui, o capítulo também terminou por aqui. Eu agradeço você que assistiu até o final, tá? Um abraço e tchau.